Salve, Fernandos! Vamos aí brincar com a matéria de informática dentro de um dos pontos que você deve estar usando neste exato momento, se não estiver usando o aplicativo próprio, né? Você está falando aí justamente de um navegador. Nós estamos falando de um programa criado para poder acessar o conteúdo da web. Mas o que seria esse conteúdo? Como que é essa estrutura? Bom, primeiro, a web não começou da maneira como você está vendo agora, todo um conteúdo lindo, maravilhoso, colorido, cheio de botões. Não, era basicamente texto. E a função do navegador é basicamente pegar um código escrito numa linguagem HTML com outros elementos como JavaScript, XML, ler este código, interpretar estas informações e exibir o que você está vendo da forma como você está vendo. Então, essa é a finalidade de um navegador. E ao longo da história tivemos vários navegadores, como os primeiros, como o próprio Internet Explorer, que já vinha junto com o sistema operacional Windows, e o seu principal concorrente à época, o Netscape Navigator. Mas antes, tivemos outros, como o próprio navegador Mosaic, que permitia aí você abrir cada coisa numa janela separada, parecia um mosaico, dado o nome. Então, quando a gente pegou todo esse universo, a gente vai pegando a evolução dele, certo? O que acontece? O Internet Explorer era um navegador clássico dentro do Windows. Porém, ao passar dos anos, ele sofreu muito aí com a concorrência. Então nós tivemos aí o Netscape Navigator, que era fraco, porque na época a galera tinha que pagar para instalar um outro navegador e ninguém queria. Depois, antes de falir, o Netscape Navigator abriu o seu código-fonte. Deste modo, surgiram navegadores a partir dele. Um deles foi o Mozilla Firefox. Na época, não necessariamente com todo esse nome, né? Surgiu inicialmente com Mozilla. Depois, o Firefox ganhou bastante espaço no mercado, mas não assim de maneira tão expressiva. O Internet Explorer ainda dominava. Aí, depois de um tempo, o Google resolveu lançar o seu navegador. Para tanto, o que ele fez? Ele pegou o código-fonte do Mozilla Firefox, que era open source e ainda é, copiou esse código-fonte e modificou as suas necessidades. E nasceu aí o Google Chrome, um outro navegador também software livre. E aí, paralelamente, surgiu um projeto chamado Chromium. Esse projeto Chromium foi aí utilizado justamente para que a comunidade tivesse uma participação mais ativa. Então, o Google Chrome, ele cria inicialmente esse projeto Chromium, ele extrai das sugestões e pautas que são colocadas lá dentro do Chromium o que é interessante para ele e coloca no Google Chrome, mas o projeto Chromium continua independente e seguindo aí com as suas características e novos recursos. Só que aí, a Microsoft, com o Internet Explorer, ela viu que não tinha mais mercado e ela resolveu lançar um novo navegador, o Microsoft Edge. Só que o Microsoft Edge inicial, aquele que já veio com o Windows 10 e tudo mais, ele era produto do projeto Spartan, que era um projeto que a Microsoft investiu bastante, divulgou muito, queria ganhar espaço com ele. Porém, esse projeto Spartan trouxe um navegador legal, com algumas funcionalidades bacanas. Só que a Microsoft não conseguiu a fatia de mercado que ela queria retomar ali com o navegador. Então, como medidas, ela retirou do próprio Windows 10 o Internet Explorer, ele saiu, não faz mais parte do sistema, no Windows 11 nem vem incluído, e colocou um novo projeto, o novo Microsoft Edge. A versão 91 em diante, por exemplo, você vai ter ela a partir do projeto Chromium. O Microsoft Edge atual, ele é baseado no código-fonte daquele projeto Chromium Open Source. Então a Microsoft fez basicamente o que o Google fez lá atrás. Exato. Ela foi lá, pegou o código-fonte do Google Chrome, né, o Chromium, copiou a base dele e manteve algumas alterações. A Microsoft ainda manteve uma identidade do seu navegador, deixando ali recursos que ela já tinha no Edge, também disponíveis na nova versão, como nomes, navegação em private, recursos para anotação na tela, que eram bem características que o Edge possuía e os outros navegadores não tinham no mercado. Então a Microsoft criou ainda algo diferente. E com isso, a ferramenta do Edge ganhou grande espaço no mercado. Claro, um grande salto de atualização e tudo mais, fora que ela era baseada no próprio código-fonte do Chromium, o que leva ao usuário não precisar mais instalar outros navegadores, embora você pode ter quantos navegadores você desejar instalados no seu computador. Então é uma dinâmica bem legal, bem diferente, não é mesmo? Então o primeiro detalhe ele é baseado hoje numa versão open source e ele tem aí novos recursos, ele tem a base do Google Chrome, né, podemos dizer,
na sua estrutura. Só que vamos bater alguns desses recursos? Bom, pegando a personalização. Dentro de personalização, você pode, por exemplo, personalizar a aba inicial dele. Quando você abre o próprio Microsoft Edge, você vai dar de cara com uma tela de pesquisa. E que pode estar trazendo notícias ou não, porque ela é personalizada em termos de foco, em termos de um ambiente mais dinâmico, né, com mais informações, ícones de páginas que são do seu interesse, recentemente visitadas e assim por diante. Então ele traz ali algumas referências bem legais para que você possa utilizar. Você personaliza. Assim como temos as personalizações do tema. Você pode ir lá nas configurações do navegador e definir para que ele siga as cores do próprio sistema operacional. Então que ele mantenha lá, por exemplo, se você escolhe o sistema operacional com tema escuro, ele vai manter essa propriedade e trazer para você um tema escuro também. Ou as próprias definições de temas dele. Então ele traz aí recursos de personalização bem bacana. Outra grande sacada aí que ele traz é algo que já estava presente nos outros navegadores, né? Firefox tem lá o Firefox Sync, o Google Chrome tem o perfil de vinculação, não poderia ficar de fora dessa nova geração de navegadores que permitem você continuar de onde parou, você vincular um outro equipamento às mesmas informações que estão no dispositivo que você está usando agora. A ideia de páginas favoritas, páginas memorizadas ali no seu histórico, dados memorizados, senhas que você salvou, tudo isso aí é possível de ser sincronizado e personalizado, tá? Você pode dizer quais dados você quer sincronizar, mas a ideia é que você possa fazer essa sincronização. Para isso, você vai ter que logar no navegador e no outro equipamento, onde você estiver usando o mesmo navegador Edge, você vai logar com a mesma conta. Assim, o que você memorizar de senha em um, vai estar já aparecendo memorizado no outro. Não precisa ficar fazendo toda a troca dessas informações. Tem que ficar digitando toda vez. Não. Ele permite memorizar estes dados. Então, ele permite a sincronização dos recursos. Outra coisa bacana é a possibilidade de instalar extensões, inclusive algumas importantes ali, para agregar novos recursos ao navegador. Então, ele tem aí sim a possibilidade de extensões, instalar aplicativos vinculados, algo que é já presente dentro do próprio Google Chrome, também está aí vinculado no Microsoft Edge. A navegação privada que ele vai oferecer, aí já vem um outro detalhe. Quando a gente fala de navegação em private, tá? A navegação em private nada mais é do que o nome que o Microsoft Edge emprega para falar a respeito do modo privativo ou anônimo que ele oferece. Dentro de uma janela privativa, você tem que lembrar de conceitos básicos. Quais dados são guardados e quais dados não são guardados. E, ao fechar a janela, que dados serão apagados. Então, cuidado. Abriu a janela em private, a navegação em private, ele vai abrir uma nova janela, em uma janela separada. Nesta nova janela, enquanto aberta, cache e cookies serão guardadas. Então, vai guardar esses dados ali porque eles são importantes para navegar. Sem eles, navegar na internet, na web, fica bem complicado. E o histórico de navegação, ele não vai armazenar. Lista de downloads, ele até guarda. Mas quando você fechar a janela, os cookies, a cache e a lista de downloads serão apagadas. Mas o histórico de navegação sequer foi armazenado. Dados de formulário, aqueles que você preenche na hora de fazer a inscrição no concurso, nem serão armazenados enquanto a janela estiver aberta. Então, cuidado aí quando utilizar esse recurso, porque ele não torna você anônimo na internet como alguns acham. A única finalidade dele é não deixar rastros ali no teu computador para o próximo usuário que acesse a tua mesma conta. E aí uma coisa até que não faz muito sentido, mas é a ideia. Por quê? Tem pessoas que não criam usuários diferentes para pessoas diferentes. Todo mundo usa o mesmo usuário do computador. A ideia é que cada um tivesse o seu, que cada um tivesse a sua privacidade respeitada. Porém, como isso não acontece, é que nasce a importância dessa ferramenta, que nada mais é do que ficar lá limpando o histórico de navegação para não deixar vestígios ali. Contudo, isso é para o usuário comum. Se você é um usuário avançado, você sabe onde procurar as coisas. As informações vão ficar ali, elas precisam, inclusive, ficar por razões de rastreamento depois de possíveis fraudes, acessos indevidos, para fazer uma auditoria. Então, o navegador ele guarda determinados dados, sim, mas longe dos olhos dos usuários convencionais. Então, a diferença está aí. Mas a importância dela para as questões de prova é justamente essa. Quais dados são guardados, quais dados não são guardados, o que ela não deixa. Então, a ideia é essa. A navegação em private, ela permite você navegar sem deixar rastros no computador. Então, é aí que está a grande jogada.
ela também tem recursos, né? O próprio Edge tem recursos para que você dificulte aí o rastreamento por parte dos sites. Como que funciona isso? Quando você acessa os sites, eles acabam dando uma stalkeada ali nos seus cookies. O Microsoft Edge dificulta isso, para que os sites não fiquem coletando informações suas que possam ser usadas para tentar identificar o que você fez em outros sites. Então ele tenta manter cada site no seu quadrado ali, ele usar o que é pertinente a ele e não misturar as coisas. Isso aí é a proteção contra rastreamento, que está presente nos outros navegadores. O Microsoft Edge não podia ficar de fora dessa característica, né? Agora, uma coisa que o Edge tem e que agrada muita gente é já ter recursos, né, de proteção contra aqueles bloquinhos de propagandas, né, os adblocks. Tá? Então, bloco de propaganda, Advertising Blocks. Tá? Aí vem o Adblock Plus, para você poder justamente evitar que páginas que você abre ficam trazendo um monte de caixinha de coisa lá mostrando propaganda. Cuidado, um Adblock é parte do próprio site. Então é o próprio site que colocou aquilo. Não é como uma estrutura chamada pop-up. Pop-up é uma janela que abre, então é uma janela diferente do Adblock. E essa janela normalmente apresenta propaganda, mas pode vincular outras coisas. O que acontece? Por padrão, todo navegador tem bloqueador de pop-ups. Todo navegador está ativo lá com bloqueador de pop-ups. Então acontece o mesmo com o Microsoft Edge. O que ele tem a mais é a nova técnica usada, que é justamente a parte de colocar no próprio conteúdo do site. Então ele tem aí o bloqueador, né? Tem a ferramenta que ajuda você a não ficar vendo tantos adblocks na hora de acessar um site. Embora é a maneira como o site ganha dinheiro, né? Ele também tem recurso de leitura em voz alta. Então imagine, você aí, com duas situações, com dificuldades visuais, ou tá ali cansado já de tanto estudar, quer ler lá uma matéria, mas pô, eu queria aqui ficar descansando, cansei já a vista de tanto estar trabalhando com tela no computador. Então eu quero ativar um recurso. Cara, você abre o site e vai lá e habilita a leitura em voz alta. Com isso, o próprio Microsoft Edge vai ler para você. Ele vai usar ali as vozes que você escolhe e tal. Ele vai ler o conteúdo do site para você. Você pode configurar a velocidade da leitura para ser mais rápida, mais lenta e assim poder desfrutar aí do conteúdo. Claro, às vezes algumas expressões ficam muito robotizadas, mas, cara, é uma mão na roda para você que está aí estudando e principalmente se você é auditivo mais do que visual, cara, é ótimo. Embora a minoria da população é auditivo, a maioria é visual. Então, ó, anote, escreva essas informações. Ó, leitura de voz alta, eu posso fazer o navegador ler aí o conteúdo para mim. Exato. Outras características que nós temos. Compartilhamento de conteúdo. Você pode compartilhar conteúdo de várias formas. Uma delas é pela própria estrutura ali de continuar de onde você parou, ou seja, estou navegando aqui no meu celular numa página, agora acabei de chegar aqui no meu computador, vou pegar e mandar o site para o computador para continuar lendo o site no computador. Ou no outro computador. Essa dinâmica é bem legal. Então, compartilhar. Mas também é possível fazer compartilhamento por serviço de DLNA. O que é o DLNA? É o serviço multimídia. Então, se você tem uma TV ali que suporta a ideia de clonar tela, né? Ou serviço Ncast, Chromecast, aquela ideia, então depende dos aplicativos que a sua TV tem e, principalmente, ela tem conexão com a rede. Tá? Ela está ligada à rede. Você pode pegar do seu celular e clonar até o seu celular ou transmitir do seu celular para a TV. Você pode ter um Chromecast aí no seu computador ou aquele da Apple, né? Da Apple não, também tem a Apple TV, mas aquele da Amazon, né? O Amazon Fire, alguma coisa assim, não lembro o nome dele. Então o que acontece? São dispositivos que permitem que você transmita para eles um conteúdo. E com o Microsoft Edge você pode fazer isso. Transmitir do seu computador, imagina que você abriu uma aba ali no navegador do Edge e você abriu conteúdo como, por exemplo, Netflix. Ou uma aula que você está assistindo vídeo. E aí você quer jogar para a TV, porque a TV é meio ruim usar o navegador dela. E aí você pode jogar sem precisar estar ligando um cabo de vídeo na TV. Você pode usar a rede para transmitir isso. Então, ele tem serviço de transmissão DLNA. Anotação. Se você abrir um PDF dentro do navegador, e aí vem a primeira característica, no Microsoft Windows, quando você pega o Windows 10, ele não tem um leitor de PDF específico. Você pode instalar, né, o Fox Reader, Adobe PDF, tem vários leitores de PDF. Mas, por padrão, no Windows, se você for abrir um arquivo PDF, esse arquivo PDF será aberto
no Microsoft Edge. Ele é o aplicativo configurado para ser o aplicativo padrão para abrir arquivos no formato PDF. Então você vai lá e abriu o seu PDF no Edge. E em razão disso, ele tem recursos para você fazer as anotações, destacar, usar aí a sua tela sensível ao toque, ou ainda aquela sua pranchetinha, alguma caneta que você possua para fazer as anotações no seu PDF. Então ele tem recursos para isso. Outra coisa bacana que ele tem, que já está presente em outros navegadores também, mas em alguns era necessário você usar complementos para, é você fazer captura dos sites. Claro, você pode fazer o print screen tradicional, né? Você vai ali, o Windows Shift S, ele vai permitir você fazer um printzinho e já jogar a imagem na área de transferência. Você pode usar a ferramenta esboço ou ferramenta de captura. O Windows permite você acessar com esses mesmos nomes, só que elas têm um problema. Quando você vai fazer o print de um site, às vezes todo o conteúdo do site não cabe na mesma visualização de tela. Você tem que rolar a página para poder ver o resto. É aí que essa ferramenta ganha destaque. Porque daí, se o site é maior do que você consegue enxergar, você consegue tirar o print daquele conteúdo. Ah, fica mais fácil, né? Existem ferramentas, extensões que também podem ser utilizadas para isso. Mas para quê? Instalar algo a mais? Sendo que o próprio navegador já possui recursos para essa funcionalidade. Bem melhor, né? Você também pode fixar abas. Como é que funciona? O fixar abas, você vai perceber que tem aquele pinozinho, né? Aquele marcador aí, especificamente, não tem um nome próprio, é marcador mesmo, né? Aquele pininho lá que você coloca para poder fazer a marcação. Esse pino de marcação permite você fixar abas de algumas maneiras. Por exemplo, você pode fixar uma aba, não necessariamente com o pino, mas fixar a aba no navegador de tal modo que toda vez que você abra, ele vai estar com aquela aba ali no cantinho à esquerda, tá? Fixada. Você pode fixar aí a aba nos recentes. Então, imagine que você tem ali seu histórico de páginas e tudo mais. Quando você clica o botão direito no mouse, em cima do ícone do Edge, lá no menu iniciar, aparece o histórico das últimas páginas visitadas. Você pode ali justamente clicar nesse pininho para fixar no histórico. De modo que toda vez que você for ali, pô, eu quero abrir e hoje eu quero abrir aquele site. Em vez de ter que abrir o navegador para daí ver qual é o site que você quer, você pode clicar direto no histórico e ele exibir isso. Além disso, é possível fixar a aba, o site que você quer, como link na própria barra de tarefas. Na barra de tarefas ali do Windows. Você pode colocar várias abas, cada uma fixada separadamente, e ele mostra com ícones, embora sobrepostos diferentes, para você poder acessar essas páginas direto pela barra de tarefas. Então, principalmente se você trabalha num ambiente, numa empresa, um setor, né, um órgão, em que o acesso ao seu sistema, serviços, é basicamente pela web, você está usando computação na nuvem, isso se torna bastante interessante. Então, ele já está pensando lá na frente, as empresas que vão usar basicamente esse tipo de sistemas. Então, o usuário tem que abrir o quê? É só abrir lá o Edge que está na área de trabalho lá, ou na barra de tarefas, que já está abrindo direto com o serviço desejado. Aí é que está a jogada. Tradução. Você tem aí também presente outros navegadores, né, o Google Chrome, mas o Edge também. Só que a diferença é, o Google Chrome ele usa o tradutor do Google Chrome, né, do Google, não do Google Chrome. Ele usa o tradutor do Google, o Google Translator. Agora, o Edge vai usar a ferramenta de tradução vinculada lá às ferramentas da Microsoft, ao Bing e assim por diante. Então, muito cuidado nesse detalhe. É diferente. Tem formas diferentes, sugestões diferentes, tem recursos diferentes. Há textos que um vai ser melhor do que o outro. É tudo uma questão de gosto e necessidade. Então, tenho aí recurso que, ao acessar um site com um outro idioma, o navegador pode traduzir aquele conteúdo para você. Aí uma coisa bem legalzinha. Você pode pôr as abas na vertical. Bem no canto esquerdo do teu grupo de abas, né? Quando você pega as abas abertas no navegador, você já vai ver isso na prática. Lá no canto esquerdo, tem aí uma opçãozinha para você, em vez de estar listando as abas lá em cima, você ver elas na vertical. Quando você tem muita aba aberta, que é o meu caso, isso é interessante. Por quê? Porque daí você vê o nome do site que você quer de uma maneira mais direta. Principalmente se você tem várias abas na mesma coisa. Um exemplo, imagine que você abra várias planilhas do Google. E aí você, tem várias planilhas abertas lá, cada uma numa aba. Para achar a desejada, você tem que ficar colocando o mouse em cima, esperar aparecer o nome, ver a outra, esperar aparecer o nome. Quando você coloca na vertical, ali já aparecem os nomes delas mais diretamente. Fica mais fácil você acessar aquela que você estava buscando. Então, uma característica bem bacana nisso. E existem alguns atalhos básicos importantes, além dos demais ali indicados no seu material. Você tem lá o Ctrl+T,
clássico, todo navegador usa, abre uma nova aba. Ctrl Shift T reabre uma aba que você fechou. A ideia aqui é muitas vezes você, fechei sem querer a aba. Com o Ctrl W, não me use agora. Ctrl W fecha a aba, em qualquer navegador. Se você usar aí o Ctrl Shift T, ele reabre a aba que foi fechada. Agora, se eu fechar na seguinte sequência, fechei essa e depois fechei essa. Se eu usar o Ctrl Shift T, eu vou reabrir essa, para depois apertar de novo, aí ele reabre a outra. Então ele tem aí uma sequência, né? Ele funciona de uma maneira sequencial, sempre de trás para frente, ele vai reabrindo. A última fechada ele reabre primeiro, depois a penúltima, antepenúltima e assim por diante. O Ctrl Shift Del e o Shift ESC são os atalhos que estão ganhando muito espaço nas provas. O Ctrl Shift Del, ele vai abrir uma telinha para você limpar dados de navegação. Isso aqui é no Google Chrome, no Mozilla Firefox e também no Edge. Então ele abre lá para você limpar dados de navegação. Você pode dizer se você quer da última hora, das últimas 24 horas, indicar o período. Que dados de navegação ele vai limpar? Aí você escolhe. Eu quero apagar só cache, eu quero apagar cookies, eu quero apagar o histórico. Então você tem ali a opção de selecionar o que deseja e pelo período, né, da navegação. Últimas 24 horas, última semana. Então ele tem ali recurso para isso. Já o Shift ESC é um atalho que também está presente nos outros navegadores. Ele abre o gerenciador de tarefas do navegador. Então tem que ter cuidado. Se você abrir o navegador Edge, Shift ESC vai abrir o gerenciador de tarefas do Edge. Se você abrir o Google Chrome, o Shift ESC vai abrir o gerenciador de tarefas do Google Chrome. Tem que ver qual o programa que você está usando, qual o programa que está ativo naquele momento. É dele que você vai estar buscando aí esse recurso. Agora, uma maneira mais prática de você conhecer a ferramenta e trabalhar aí justamente com o programa é indo para a tela e olhando a cara dele. Então aqui você está vendo o Microsoft Edge, tá aberto, bonitinho. Olha o íconezinho dele ali na barra de tarefas. Muito importante você ter esse item, né? Qual é o ícone na barra de tarefas? Com essa funcionalidade, o que você vai encontrar? Primeiro, aquele botãozinho lá no canto esquerdo, né? Aqui, é o último recurso que eu falei, que é as abas verticais. Tem que ativar, tá? Então você abre as abas verticais aqui, ele vai listar aqui para você as abas e você pode abrir nova guia por aqui daí. Então, duas abas diferentes aqui. Uma delas vou abrir aqui o próprio Dicas do Microsoft Edge. Outra aqui vou colocar um conteúdo adverso aí. Vamos pegar aqui, é o Disney Plus mesmo, que é o que está ali na linha de base. Então ele está ali, mostrando para você as abas na vertical. Em vez de aparecer aqui em cima, tá? Ele deixa a barra de títulos para mostrar exatamente do que é o conteúdo que você está visualizando. Ele mostra lá dessa forma, só que as abas ficam aqui na estrutura. E você pode, esconder. Por quê? Hoje as telas são bastante largas, né? Então o espaço à esquerda aqui ele fica melhor utilizado, às vezes, colocando dessa maneira. Então, posso fazer ela ficar fixa, eu fixar o painel. Cuidado com o íconezinho parecido, né? Estou fixando o painel para que o site fique aqui, travado. Ou posso vir aqui e fazer ele ficar menor. Aí posso ir abrir novas abas da mesma maneira. Ou posso clicar de novo aqui, e desligar as abas verticais. Ele não vai fechar as abas, ele só jogou elas lá para cima. Posso vir aqui ainda e clicar com o botão direito do mouse em cima de uma aba. E eu tenho lá a opçãozinha para duplicar, né? O Ctrl Shift K. Só tem atalho a princípio no Edge. Nos outros navegadores, embora tenha a opção duplicar, não tem o atalho, tá? E você tem aqui, Fixar Guia. Agora perceba, o Fixar Guia vai jogar essa aba lá para o canto esquerdo, tá? E ela fica só o ícone. Eu posso fazer o mesmo com mais de uma aba, tá? Vou lá, fixar guia e elas vão sendo colocadas. Depois eu posso mudar a ordem delas também. Posso arrastar para cá, para lá, tá? Posso definir a posição que eu quero que elas fiquem. Mas a ideia é que eu posso fixar essas abas dentro aí também da minha ferramenta de navegação. Posso mutar cada aba. Então imagine que eu abra vários vídeos no YouTube e eu falo, eu não quero que fique rodando o áudio de todos. Vou ali e muto aba por aba, né? Ctrl M, o atalho para isso. O atalho aí para fechar. Abrir a guia fechada. Para poder ativar as abas verticais também está disponível aqui. E a ideia é de adicionar aos favoritos. Tá? Então você também tem aqui, adicionar todas as abas aos favoritos. E o Ctrl D adiciona a aba que você está visualizando aos favoritos. O Ctrl Shift D adiciona todas. Então cuidado com isso. Para adicionar também direto, você pode vir aqui no canto da barra de endereço e adiciona a aba aos favoritos, podendo colocar aqui na barra de favoritos ou colocar ali dentro do menu. Se você clicar nesse cara aqui,
o Ctrl Shift O, ele vai listar para você os favoritos que foram aí salvos, fixados, né, de modo geral. Você pode ver aqui, ó, que também tem aqui o pininho para você deixar o painel dos favoritos visível de um modo mais amplo. Do lado, é um recurso que o Edge adaptou da sua antiga versão, as coleções, o antigo hub que ele empregava. Então, quando você coloca a nova coleção, você vai adicionando aqui conteúdo que você quer. Eu quero adicionar a página atual. Legal, então eu posso adicionar o site que eu estou visualizando. Ou posso colocar notas para falar, eu quero colocar aqui uma anotaçãozinha sobre um determinado conteúdo. Então, adiciona aqui nesse cantinho aqui na coleção e aí permita aqui, ó, visualizar essas indicações de um modo bem legal, né? É bacana para você interagir. A questão da sincronização, ó, tá aqui, ele vai falar, ó, você está com o seu usuário logado, porém, você não está sincronizando. Atenção, como ele é baseado no código-fonte do Chrome 1, ele traz aqui a ideia de navegar no modo convidado, que é uma nova janela, e a ideia do modo convidado é até certo ponto parecida com a navegação privativa. Olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Ele não guarda histórico de navegação, histórico de downloads, cookies e dados dos sites. Ele vai salvar os arquivos que você baixar, obviamente, mas a lista desses arquivos não vai ser guardada. Então ele mesmo aqui já disse para você, ó. Pô, é parecido com a navegação privada? É, mas o detalhe que as provas vão colocar sobre este recurso é que na navegação, né, no modo convidado, é que o convidado não vai estar vendo os dados do usuário normal. Então imagina que está aqui, ó, você na janela convidado e estava lá com a minha tela, com o meu usuário. O convidado, quando está ali na janela dele, ele não vai ter acesso aos meus dados. Se eu fechar aquela outra janela e tudo mais, ele vai restringir aí que o usuário veja os outros dados. Então a ideia dele é limitar a informação também. Então ele é muito parecido com a navegação privativa, né? Navegação em private, só que com a intenção de a navegação em private, você tem a navegação normal e a navegação em private. No modo convidado, é só o modo convidado que você está utilizando ali, podendo ainda abrir a janela em private do modo convidado também. Ele ainda pode, mesmo no modo convidado, abrir a janela em private apresentada ali para você. Então, ele segue essa linha de base. Então, aqui, ó, vou ter aqui o modo convidado, vou aqui pedir para voltar, ele volta aqui na outra, pode ver que estão as duas abertas aqui, ó. Vou fechar aquela que está atrás aqui, ó, fechei essa e vou deixar só aberta aquela do modo convidado. Quando eu estou no modo convidado, vou lá, seleciono o outro usuário, ele abre e perceba que ele está por padrão pegando aqui as últimas abas fechadas. Então, essa é a diferença. Nada muito prático, assim. É uma opção de ter mais uma sessão, algo interessante, né? Então, quando você trabalha aí com ele, é criar novas sessões. Esse é o modo convidado. Você traz aí esses recursos. Então, cuidado com esse item. Ainda à direita ali do teu login de usuário, você vai ter aqui o menu de opções, né? Perceba que você tem as opções de nova guia e nova janela, que são coisas diferentes. A janela privativa é o Ctrl Shift N. Aí vem um detalhe importante. Por que eles estão usando Ctrl Shift N? Lembra que é a cópia do código-fonte do Chromium. No Chromium é a janela anônima, né? E aí o N vem de lá. Se você pegar a versão antiga do Microsoft Edge, era o Ctrl Shift P que ele utilizava. Então, atenção aí. Ctrl Shift P hoje é o Firefox que trabalha. O Edge e o Google Chrome é o Ctrl Shift N para a janela em navegação privativa ou anônima aí. Então, muito cuidado com esse paralelo, essa diferença que eles apresentam. Aí você tem o histórico, o atalho padrão para exibir o histórico de navegação é o Ctrl H. Então, ele vai jogar aqui a lista do histórico. Perceba que ele traz aqui um íconezinho do lado, né? Que você pode pedir para ele ficar visível sempre ali, adicionar ele de maneira permanente. Você tem aqui os downloads, o atalho é igual, né? Ctrl J para você exibir os downloads. A questão das coleções, que a gente já mencionou, você pode aqui buscar extensões para poder trazer. E o legal da opção de extensões é isso aqui, ó. Você ter a vinculação dos atalhos de teclado, né? Então você tem aqui a ideia de vincular algum atalho para poder abrir, obter aí essas extensões dessa forma. Outro detalhe é você aqui, ó, o capturar da web, o Ctrl Shift S. Então aqui, ó, eu posso pegar aqui a página inteira, capturou a página inteira. Então ele já pegou aqui, ó, a imagenzinha aqui, ficou no tamanho do site todo. Eu não precisei rolar, tudo isso aqui ele capturou a imagem. E aí eu já posso fazer as anotações, desenhar elas e salvar esse print que eu acabei de tirar do site nas minhas coleções. Isso aqui é algo que já é meio que uma herança que existia
do próprio Edge anterior. Então, esse aqui é um recurso. Não salvei nem nada, né? Não quero salvar, fechei ela aqui diretamente. Outra ideia aqui é você estar utilizando o leitura em voz alta. Não vou ativar aqui, né? Por conta que está desabilitado o áudio do computador para você. Então, a ideia é você testar aí no seu computador. Você tem aqui outras ferramentas, como eu falei, a questão de transmitir para outro dispositivo. E olha só que roubada que você tem aqui. Sim, ele tem aqui uma ferramenta para você resolver problemas matemáticos. Então você joga ali uma seleção sobre isso, sobre um problema, e ele vai tentar resolver. Ou você pode digitar aí a formulazinha, né, montar a estrutura para ele calcular para você. Inclusive aqui, né, tem outras, é quase uma calculadora científica, um pouco mais robusta, né? Você tem aí matrizes mais apresentadas, você tem aí funções que você pode estabelecer diretamente nele. Então, sim, ele tem uma calculadora dentro do próprio navegador. Aí outras ferramentas, né, que são padrões. O modo desenvolvedor, que mudou o atalho, tá? Então é Ctrl+Shift+I, né, para você abrir aí o modo desenvolvedor, que antigamente era o F12. Cuidado que F11 abre ali para você a estrutura de tela inteira. F11 exibe a navegação em tela cheia. Olha aqui as opções de fixar na barra de tarefas e no menu iniciar. Não tem aqui habilitada, né? Elas estão desabilitadas, pois eu estou na guia nova. Se eu vier aqui numa aba que tenha conteúdo, de fato, quando eu trouxer aqui mais ferramentas, ele vai deixar a opção de fixar ali os sites desejados. O gerenciador de tarefas, Shift-ESC, então ele abre aqui para você dessa maneira, deixa eu puxar ele para o lado que ele abriu na outra tela. Então, ó, abre esse carinha, mostrando as abas abertas, o quanto que está consumindo aí de processamento, quanto que está consumindo de tráfego de dados, memória, que aquelas abas estão ali. Claro, tem mais coisa do que a aba sendo listada ali também. E você tem as configurações do navegador. Deem uma olhada muito detalhadamente aqui. Por quê? Além das configurações do seu perfil e tudo mais, você tem aqui elementos como a parte de segurança. Dentre as configurações, em primeiro você tem que olhar para isso, segurança. Por quê? Porque você vê aqui, ó, prevenção contra rastreamento que eu mencionei. Você tem as mais básicas, equilibrada, que é o padrão, ou mais estrita, né? Ou restrita, também lendo assim, você pode aplicar. Onde você acaba limitando mais o que os sites podem acessar ou não. Você tem aqui, ó, mostrar quais são ali os sites, ó, bloqueou o rastreamento de tudo isso aqui de site. Tudo isso aí de site. Isso que eu não abri nada. Basicamente, o Edge aqui eu só uso nas aulas. Não uso ele para mais nada. E ele, né, já pega aí um monte de coisa que está tentando monitorar o usuário. Então, imagina. Isso aí tem outros programas que eu acabo fazendo e assim por diante. Aí você adiciona as exceções, quem pode, né, tá monitorando os seus dados. Perceba que ele é um site, né? A configuração, só atenção na barra de endereços, ó. Edge 2 pontos. Isso aqui é característica do Google Chrome, tá? O Google Chrome usa a mesma linha de raciocínio, só que aqui em cima é Chrome, beleza? E aí ele muda um pouco o visual desse conteúdo, né, dessas ferramentas de configuração. É possível limpar os dados de navegação. Então você tem aqui, ó, a opção de escolher. Essa janela é a que aparece quando você usa o atalho Ctrl+Shift+Del. É exatamente essa janelinha que permite você escolher, né, desde quando e quais são os dados que você deseja aí apagar deste período indicado, né, e aí limpar essas informações. E outras ferramentas de segurança, mas principalmente essas duas ali de rastreamento e tudo mais. É importante lembrar que o Edge ainda tem o Smart Screen, que é anti-spyware, e a estrutura de anti-phishing, só um cuidado. Ele está aqui, ó, o Windows Defender. Então ele está lá no Windows Defender. Se você for pela central de segurança do Windows, você vai ver pela central de segurança do Windows, o Windows Defender lá e os seus recursos adicionais lá. Ele não mostra mais aqui como antigamente, que você abria a barra de menu e tal, e acessava o Windows Defender. Não, ele é meramente uma configuração aqui, e os detalhes dele estão lá dentro da ferramenta do próprio Windows Defender. Configuração de DNS, configuração aí de proxy, né, de rede também, você vai vir por esses recursos adicionais, né? Configuração de rede aqui, vai buscar para poder usar. As configurações de aparência, que permitem aí justamente você estar personalizando a tua área, né? Pode ver aqui das ferramentas que você quer visualizar. Lembra que eu falei? Você pode colocar assim, eu quero que o botãozinho lá do histórico apareça. Então você vem aqui e marca, pronto, está lá em cima do histórico aparecendo. O botão de downloads, que eu acho que é para o concurseiro o mais relevante, está ali, né?
presente para você colocar. E a questão aqui de mostrar o botão lá da página inicial, se você quiser ou não. Daí é a esquerda aqui, ó, do lado do atualizar que ele aparece. E você pode definir uma URL, para que toda vez que você clique no botão, abra aquele site especificamente, né, em vez de colocar outra coisa. Aí tem os outros elementos ali, os comentários que você adicionou, a própria calculadora. Então você tem ali recursos que podem ser vinculados a tudo isso. E personalizar aqui, ó, né, perguntar se você quer perder as abas que estavam abertas ou não, manter as mesmas abas, tipo de fonte utilizado e outros elementos. Os idiomas, tá aqui. Questão de verificação ortográfica, se você está no site e tenha lá um campo para digitar texto, ele vai indicar, ó, você está escrevendo ali um texto errado. Você tem que corrigir esse texto. Então ele faz essa indicação para você. Questão de configurações do sistema, né, básica dele, principalmente aqui a parte de proxy, para quando você está numa rede que passa por um serviço de proxy, ele vai jogar para o Windows, tá? Então vai lá nas configurações de proxy do Windows, então ele traz esse recurso. E a ideia aqui de telefone e outros dispositivos para você estar vinculando e sincronizando aí. Não recomendo muito, a menos que você tenha um dispositivo que seja Windows, né? um Surface, algo do gênero. Para quem usa Android ou iOS, não recomendo muito utilizar esse recurso aí de vinculação. E aqui, né, a questão de atualizações. Tem uma atualização mais nova, mas a ideia é pegar a versão 91 como base aí para a gente, né, utilizar nos nossos trabalhos. Então perceba, é importante ainda olhar para outros atalhos, recursos? Sim, mas o mais bacana é navegue, use o programa. Futric, dê uma fuçada lá, veja o que ele tem de recursos novos, importantes e legais. Por quê? Cara, eu de fato diria que hoje o Edge é um navegador que dá para usar. Não é mais aquela coisa que era o problema do Internet Explorer. Então ele tá bacana, é porque eles aceitaram. E já que não dá para vencer, junte-se a eles. Comece a fazer igual a eles. Fez basicamente o que o Chrome fez. Foi lá, copiou o código-fonte de um software livre e está utilizando ele. Ah, mas ele mudou. Ele ainda é livre, ainda está usando a base. Ele não nega as origens. Ele está lá. Só que ele pegou aquilo e modificou em cima. Mas só o fato dele dizer que eles pegaram e se basearam naquele outro cara, ganhou uma gama de seguidores falando, legal, agora tá bom. No final eles vão descaracterizar tudo isso e fazer uma coisa própria deles, vai ficar bem diferente, mas como ele teve um pezinho lá atrás, uma origem jamais aceita, ele ganha muito mais espaço. Então foi uma jogada de marketing muito bacana aí, mas que também trouxe funcionalidade aos usuários, ganhando mais espaço entre os navegadores, né? Concorrência entre os navegadores que estavam disponíveis no mercado. Então é isso sobre o Microsoft Edge. Valeu?